Bom dia, boa tarde, boa noite, caro estudante do curso de Sistemas para a Internet da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, a conhecida UERN. Se você chegou aqui, disciplina do terceiro semestre, então você já deve ter passado por programação web front-end, que foi comigo, e a disciplina de interação humano-computador, que também foi comigo. Então, já somos bem conhecidos. Só que essa disciplina que eu vou mostrar para você, ela é a disciplina chamada de back-end. Se lembra que nós temos três papéis no desenvolvimento web? Nós temos o front-end, que é a pessoa responsável pelo layout, responsável pela primeira cara que o usuário enxerga quando vai acessar um sistema web. Nós temos o back-end, que é o que nós vamos ver nessa disciplina, que é o responsável por trabalhar por trás, ou seja, que lida com o servidor, com o banco de dados, tudo que o usuário não vê. E aí que o bicho pega. E tem o terceiro papel, que entra aí entre parênteses, que é o full stack, que é o cara top, que é o cara que sabe de tudo na área de web, ou seja, ele trabalha com front, com back e trabalha com pessoas. Então, o full stack ele precisa ser responsável por saber bem de programação, tanto front quanto back, e também ser bom por lidar com pessoas. Então, o full stack é outro patamar. Quando a gente vai procurar um emprego, se vocês forem dar uma olhada e pesquisar vagas para desenvolvimento web, vocês vão ver que o pessoal pede front, back e full stack. Então, existem esses três papéis principais na área de programação web. Bem, vamos ver então a questão da disciplina de back-end. Essa disciplina é uma disciplina de 4 créditos, 60 horas aula, também normal, né? E todas as datas importantes eu recomendo visualizar o calendário acadêmico, principalmente porque alguma data pode mudar, pode ter algum novo feriado, um feriadão imprensado, e assim por diante. Então, dê uma olhada no calendário acadêmico antes de começar as aulas. Então, a ementa dessa disciplina, que é uma disciplina, digamos assim, ela é um pouco mais pesada. Se você teve dificuldade na de front, essa ela é um pouquinho mais, digamos assim, precisa se dedicar um pouco mais. Ela é uma disciplina que você vai precisar do computador, não tem como fazer sem computador. Você vai precisar ter ah, ideia de como funciona, por exemplo, um pouquinho de instalação via prompt, instalação via DOS. ah, Ela é um pouquinho que requer um pouquinho mais de conhecimento. Então, a gente vai ir devagar, certo? As aulas, elas estão... Ela é pouco conteúdo, certo? Ela não é muito conteúdo, porque como é uma área muito complexa, muito completa também, e não tem como abordar tudo numa disciplina só de 2 encontros semanais, de 4 créditos. Então, eu tive que condensar ela, diminuir ela bastante, assim, de conteúdo, porém, ela está bem espaçada, então, ela está bem tranquila, está bem passo a passo, bem devagarinho, para aprender o básico de programação web back-end. O básico, certo? Aqui não tem como ver se sai profissional completo dessa disciplina, desse conteúdo. Porque para isso você precisaria de um curso, digamos, de 300 horas, de, sei lá, 150 horas. Então, seria um curso bem completo, com várias disciplinas. Tá? A área de back ela é muito complexa e completa, certo? Então, você vai ver o básico para começar a aprender a mexer, principalmente na questão de criação de APIs e na criação, na trabalhar com algum framework. Ah, o back-end, diferente do front, que o front existem frameworks para se trabalhar no front-end. O que são frameworks? São tecnologias e estratégias que a gente pode utilizar para agilizar o processo de programação e desenvolvimento e trabalhar em modo colaborativo, como se exige, como se demanda numa empresa, numa organização. Só que no front, apesar de existirem vários
frameworks para a gente poder trabalhar, no front é essencial que a pessoa saiba HTML, CSS e JavaScript. Isso é o básico, ela precisa saber como é que funciona isso daí, qual a linguagem, como é a estrutura, sabe? Então é essencial. Depois, se ela vai trabalhar no framework, beleza, mas o básico precisa ter essas três linguagens. No back já é um pouco diferente. O back, existem várias linguagens que podem ser utilizadas. Uma muito utilizada é o PHP, outra muito utilizada é o Python. Pode ser Java, né? Pode ser C++, C Sharp. Então, existem várias linguagens que podem ser utilizadas. Não tem uma estrutura, não tem uma digamos, como eu posso dizer, que nem no HTML, sabe? Tem aquela estrutura do head, body, né, do title, tem, né, os metas. Então tem aquelas tagzinhas que são básicas, são padrão, a gente precisa saber daquilo dali de cor salteado. No back não tem. No back não tem isso. No back pode programar da linguagem que tu quiser, da forma que tu quiser. E por esse motivo existem os frameworks. E o framework hoje ele é a base do back-end. Toda empresa, quando pede um profissional que saiba mexer em back-end, precisa saber determinado framework. Diferente do front. Do front, quando tem uma vaga de front-end, diz, a pessoa precisa ter, eu quero uma vaga de front-end. Tem lá, front-end, requisitos, saber HTML, CSS, JavaScript e um framework. Aí o framework pode ser vários, pode ser qualquer um. Então, por isso que a gente não viu framework no front, porque não teria tempo e não teria nem como eu chutar qual framework que o mercado está pedindo, porque pode ser vários. Então, dependendo da vaga, você já sabe HTML, CSS, JavaScript. E os frameworks, tu precisa ir se especializando. Existem dezenas, centenas. Então, tu tens que estudar, tu tens que pegar um framework e aprender. Tens que pegar outro framework e aprender também. Para quando aparecer a vaga, eu sei esse framework, beleza. Não sei esse framework. Então, essa vaga vai ser meio difícil, mas eu posso tentar, tá? Porque já sei HTML, CSS e JavaScript. Agora, no back, pense na complicação. Porque no back também existem dezenas, centenas de frameworks. E cada empresa utiliza um. Às vezes a empresa tem seu próprio framework, sabe? Então, é complicado. Às vezes a gente quer focar, por exemplo, eu quero trabalhar na Google. Qual é o framework que a Google trabalha? Eu quero trabalhar na Meta. Qual o framework que a Meta trabalha? Sabe? Sonhando alto, assim. Então, às vezes, no back-end não tem como a gente fugir da questão de trabalhar com algum framework. E os frameworks, eles são característicos de cada um, tem suas características, porém, todos eles trabalham de uma forma meio que parecida, similar. Por esse motivo, nessa disciplina, a gente vai criar aplicações, as APIs, e trabalhar com um framework. No caso, eu vou dar dois exemplos, que vocês podem escolher qual dos dois que vocês querem seguir. Porém, a gente vai precisar trabalhar com framework. Então, a ideia dessa disciplina é que você saiba como é que funciona um framework no back-end. Claro que a gente tem a parte que o que um back-end faz, a teoria, né? Trabalhar com banco de dados, trabalhar com servidor e assim por diante. Mas o essencial é que a gente precisa trabalhar com framework. Por esse motivo, essa disciplina, ela é basicamente, ela não tem como conseguir cursar essa disciplina sem ter um computador para desenvolver. Então, você tem que ter um computador para poder desenvolver, principalmente instalar os frameworks, que todo framework ele é instalado. Tá? Então, é necessário. Então, não tem como passar para essa disciplina apenas olhando no celular, certo? Então, a ementa é desenvolvimento de aplicações e projetos de aplicações web, back-end, em algum framework do estado da arte. Então, eu vou mostrar que eu busquei os dois frameworks mais utilizados, certo? Mas existem dezenas, como eu falei para vocês, centenas de framework que a gente pode utilizar. Então, fica a seu critério escolher qual framework você quer utilizar. Se não quer utilizar nenhum dos dois, beleza, tu pode ir atrás de outro framework, porém, a os assuntos, as coisas são similares. Todo framework basicamente faz a mesma coisa, certo? Então, a criação de APIs e interação com a aplicação cliente front-end. Os objetivos. Então, capacitar estudante no desenvolvimento de aplicações web back-end, utilizando alguns frameworks que são mais
estão no Stardart, que o pessoal está utilizando bastante. Repare, estamos em 2025, certo? Preparei essa aula em 2024. Então, 2024, 2025 é o que o pessoal está utilizando. Quando for para o mercado de trabalho, 2025, 26, 27, já pode ser outro framework, certo? Então, essa área ela é muito dinâmica, tá? Então, é questão de saber como é que é o funcionamento de um framework, para depois, quando chegar no momento que tiver, qual framework que está no top, assim. Então, é esse que eu vou ter que agora estudar e pesquisar sobre ele, tá? Com ênfase na criação de APIs, integração com banco de dados e interação eficiente com aplicações front-end. Lembre, é back-end, a gente vai trabalhar só com back, a gente não vai trabalhar com front. Vai ter uma partezinha que você vai ter que trabalhar com HTML, CSS, JavaScript? Talvez. Porém, você não vai programar com isso, você vai desenvolver no back e aplicando boas práticas e padrões de mercado. Os objetivos específicos é compreender os princípios fundamentais da arquitetura back-end, incluindo o funcionamento de APIs RESTful e os protocolos HTTP. Também explorar os principais frameworks, como eu já mencionei, né? O que é um framework, entendendo a sua vantagem, a estrutura, né, e alguns casos de uso. Implementar APIs RESTful, que você vai entender mais na frente, de forma segura e que possa ser escalável para mais de um protótipo, de um projeto e propósito, né? Criar autenticações, autorizações e validação de dados, estão entrando na parte de segurança, e integrar bancos de dados relacionais e não relacionais com o back-end. Tá? Ah, Além disso, você vai integrar, desenvolver aplicações completas com front e back. Então, vai ter um projeto que vai ter que ter a parte do front para eu poder utilizar, né? Porque o usuário ele não consegue utilizar só o back. O back ele é necessário que haja uma parte de front. Então, aí que entra a parte do conhecimento aprendido lá no primeiro semestre. Realizar o deploy, ou seja, enviar, botar no ar essas aplicações, né? Que são aplicações agora, são programas que vocês vão estar criando, e fomentar a aplicação prática do conteúdo. Então, a gente vai criar projetos práticos para praticar e aplicar o conhecimento que você está adquirindo. Então, a primeira unidade, fundamentos e configuração do ambiente, porque o framework ele precisa ser configurado. Então, qual framework que vocês vão utilizar? Eu botei duas opções que são as que mais estão sendo utilizadas no mercado. Uma que utiliza um pouco do JavaScript, que é o Node.js com Express, e o outro também que é muito utilizado é o Python, que é a linguagem de Python, com o Django. Tá? Então, são as duas principais, os dois principais frameworks que estão sendo utilizados atualmente. Como eu disse, se quiser usar outro framework, existem dezenas, pode. Por exemplo, eu estou focando na empresa tal, eu quero trabalhar lá um dia, e lá eu pesquisei, eles usam framework tal. Beleza, pode utilizar sem problema nenhum, tá? Já vai se preparando para o futuro. Ah, então, vai aprender a primeira unidade é a introdução ao back-end, o que que é essa área, né? Essa profissão, que é uma profissão, programador back-end. O que que é APIs, o que que é uma API RESTful, né? Vais aprender a configurar um ambiente de desenvolvimento e a estrutura de um projeto web backend. Ele tem uma estrutura de pastas, de arquivos, tem arquivos ali que são normais, que todo mundo utiliza, certo? Então, é o recomendado. Na segunda unidade, trabalhar com CRUD e banco de dados. Então, trabalhar com aqueles sistemas, né, que a gente faz todo o sistema de cadastro, de atualizar, de deletar, de remover, né, de inserir, né? Então, todo um sistema completo de dados, por exemplo, ah, um sistema de estoque, um sistema de livraria, né? Então, a gente vai trabalhar com essa parte na segunda unidade com o banco de dados. Então, trabalhar com, você vai estar bem relacionado com a disciplina de banco de dados.
Então, vocês vão utilizar, podem utilizar, eu vou mostrar a configuração do banco de dados SQLite e PostgreSQL, né? Criação de tabelas, conexão com back-end, um CRUD básico, validação e segurança de dados. Então, essa é a segunda unidade. Lembrando, é só o básico disso que eu vou mostrar, certo? E na terceira unidade, que vem a parte de autenticação, integração e deploy. Então, a gente vai fazer a parte de criar um sistema mais seguro, integrar ele com front-end e aprender como botar ele no ar. Tem as boas práticas de programação e finalização, ou seja, é muito recomendado que haja uma documentação, que saiba utilizar em colaboração, em equipe. Então, o back-end ele precisa saber disso. Tá? Então, aí eu vou mostrar ferramentas, mostrar estratégias para se trabalhar com isso daí. Certo? Então, é uma disciplina mais pesada, você vai perceber isso, porém, não se desespere. É uma disciplina que vai exigir muito da tua capacidade de pesquisa. Você tem que pesquisar bastante, tem que saber pesquisar, tem que saber procurar o que você quer. Então, é muito bom. Ferramentas que vão ser úteis para ti: YouTube e o GPT. Algum GPT para te auxiliar. Pode ser o chat, pode ser o novo que tem aí, o DeepSeeker, pode ser o Cloud, pode ser qualquer ferramenta de GPT, porque eles são bons, são boas ferramentas para a parte de programação, de desenvolvimento. Tá? Então, eles conseguem dar soluções bem interessantes e bem rápidas. E esse recurso ele é muito exigido na empresa no mercado de trabalho. Você tem que saber utilizar GPT, tem que saber utilizar o YouTube para procurar o que você precisa. Fóruns também, fóruns online também são muito importantes. Então, além disso, né, além de aprender a parte do back-end, o que é API, né, os frameworks, essa disciplina vai auxiliar muito o teu processo de pesquisa, o teu processo de como pesquisar, de como encontrar tal solução para o meu problema. Então, a metodologia, a gente vai ter projetos práticos, progressivos. Então, vai ter um projeto onde, inclusive, esse projeto eu tentei implantar que ele fosse multidisciplinar. Ou seja, tem várias disciplinas que, se alguns professores, só nesse semestre, são 5 disciplinas que podem entrar nesse projeto. Tá? Então, alguns professores apoiaram, disseram que iam fazer o projeto para interligar, certo? Então, não sei se fizeram, porém eu estou fazendo esse projeto. Então, vocês podem utilizar esse projeto para matar vários coelhos com uma cajadada só. Então, pode utilizar esse projeto, não matar os animais, só politicamente correto, né? Mas não matar os animais. Mas é um ditado que se dizia. Então, vão ter projetos, esse projeto, você vai escolher um tema desse projeto e aí poder implantar, desenvolver esse projeto ao longo do semestre. Tem fóruns de discussão, feedback orientativo, então todo projeto que vocês vão entregando eu vou dando feedback, material de apoio online, então a disciplina tem vários materiais online, vários vídeos, vários links. Então, vai ter bastante vídeo, certo? Vídeo no YouTube, porque vou facilitar um pouco a parte da pesquisa. Já vou dar o caminho das pedras para vocês pesquisarem. Vão ter, por exemplo, canais do YouTube, porque não adianta eu inventar a roda. Não tem necessidade eu mostrar um conteúdo, criar vários slides passo a passo, que já tem vários vídeos de várias didáticas, várias coisas diferentes. Então, não tem muito lógica eu fazer isso. Então, eu vou mostrar qual vídeo, que lá tem um canal, lá tem um curso, eles dão um curso sobre tal coisa. Então, tem assuntos que eu vou mencionar, vou mostrar o vídeo, porque lá é um curso sobre esse assunto. Então, aí cabe, se tu quiser se aprofundar mais sobre esse assunto, se interessar, e assiste o curso todinho, que é de graça, tá no YouTube.
certo? Um outro detalhe que eu aprendi muito nessa minha vida é o seguinte: às vezes você olha um vídeo de um professor dando aquela aula, tu achou chato, não entendeu nada. Olhou o segundo, olhou o terceiro, olhou o quarto, disse: Ah, esse quarto eu entendi. Ah, essa didática é boa. Só que lá no primeiro vídeo, tinha gente dizendo: Ah, a didática do cara é boa, entendi tudo que ele disse. Por que que isso aconteceu? Porque tu já assistiu 4 vídeos até chegar ao quarto. Digamos, assistiu 3 vídeos do mesmo conteúdo até chegar ao quarto. Então, os 3 primeiros vídeos, apesar de tu não ter entendido nada, tu aprendeu alguma coisa. Que lá chegou no quarto, tu já disse, ah, mas isso daqui é claro. Ah, agora eu entendi o que ele falou, porque tu já tinha absorvido esse conteúdo. Se tu tivesse feito ao contrário, a ordem inversa, talvez o quarto vídeo tivesse sido a didática horrível para ti. E aí assistiu o segundo, terceiro. E no quarto, que foi aquele primeiro lá, ah, que bom, eu gostei dessa didática. Então, às vezes, é necessário a gente assistir vários vídeos do mesmo assunto para poder entender, com didáticas diferentes. Tá? Então, não queira, não recrimine o primeiro vídeo que tu assistiu e não entendeu, disse, cara, essa didática é horrível. Porque alguém deve ter entendido e a didática do cara deve ter sido boa. Porque o cara que entendeu já deve estar no 10º vídeo e achou aquela didática boa. Ou, de primeira, a pessoa gostou também. Tá? Então, repare que é, não recrimine a didática de um vídeo que eu vou postar, por exemplo. Se não entendeu, procure outro. Isso faz parte da pesquisa, tá bom? Então, vão ter simulações de cenário real, avaliação baseada em projetos e avaliação de questões objetivas. Estou pensando ainda se eu vou botar algum questionário, não, talvez não, certo? Os procedimentos de avaliação. Então, vai ter um projeto interdisciplinar, que aí tu vai poder escolher um dos 3 projetos, certo? É uma biblioteca online, eu vou explicar um pouquinho mais na frente. Um sistema de vendas de livros acadêmicos ou um sistema para pizzaria. Então, o projeto vai ser desenvolvido ao longo do semestre e vai ter entregas parciais em cada unidade. Em cada unidade, ele vai valer algum ponto. Fora avaliações formativas, participação, discussão, atividade de grupo, apresentação de seminário, talvez, avaliação contínua e feedback, avaliação individualizada de projetos e teste presencial que vai ocorrer na segunda unidade. Então, projeto interdisciplinar. Você vai poder escolher um dos 3 projetos que eu mencionei. Então, biblioteca online, cadastro de livros, busca, reserva, gestão de usuário, por exemplo, empréstimo. Sistema de venda de livros acadêmicos, tem que ter o catálogo dos livros, um carrinho de compras, pedidos, gestão de usuário. Sistema para pizzaria, que é o cadastro de pedidos, acompanhamento de produção, entrega, interface para atendimento ao cliente. Tá? Então, todo esse projeto aí, você pode escolher um deles para poder seguir durante o semestre. O que você vai entregar nas 3 unidades? Na primeira unidade, eu quero um documento mostrando a configuração do ambiente para o projeto escolhido, criar a estrutura inicial do sistema com as rotas básicas. Você vai entender o que é rota nas primeiras aulas, tá? E na segunda unidade vai ser criar e se conectar ao banco de dados e desenvolver as rotas para o CRUD, que é o de criação, de remoção, de atualização e de inserção de dados, né? Dos principais dados do projeto. E implementar a autenticação na terceira unidade é implementar a autenticação para o sistema. E fazer a publicação do sistema back-end e fazer a documentação de todo esse sistema. É um sistema, é uma API, certo? Bem, essa disciplina ela vai ter muito vídeo, que eu já mencionei, vai ter muito conteúdo lá, porém existem algumas bibliografias que podem auxiliar bastante. Por exemplo, como nós vamos utilizar o Python e o JavaScript, livros de Python e JavaScript são bem-vindos. Não necessários, mas são bem-vindos. Porém, existem livros, por exemplo, o segundo ali do Moraes, que é do Node.js, um livro de Node, já do framework. Então, já ajuda bastante. O terceiro também já ajuda bastante. Por que tem mais livros de Node? Porque o Node já é o framework mais utilizado no mercado, certo? Porém, Python está vindo muito forte e o Django é também muito utilizado e muito solicitado. Então, cabe a você escolher qual dos dois. Outras observações, a metodologia de avaliação pode sofrer, dependendo do andamento da turma, de você mesmo, né? Então, depende de como vai estar esse andamento. E aquela velha dica, não fique muito tempo sem verificar seus e-mails, com o aviso do Moodle. Meu contato, você já deve ter. Eu respondo muito mais rápido quando manda mensagem lá no chatzinho do Moodle. Então, quando vê lá, eu já recebo
uma mensagem no meu celular mesmo, então eu já posso entrar e responder, fica mais rápido para responder, ok? Então, desejo um bom semestre. Qualquer dúvida, estou à disposição. E vamos lá. Abraço e até mais.